E hoje estamos no nosso Starcast por aqui. Com quem? Com quem? Cheguei, gente. Cheguei aqui, fazendo companhia pra Graça. Como é que chama, Graça? Hoster, minha co-hoster de Ah, hoje, Meg tá Machado. muito importante. E nós trouxemos uma superstar hoje, de uma área bem diferente da área que nós trabalhamos, mas assim, a cada dia a gente aprende muito por aqui. E eu trouxe a Cida Oliveira, ela é psicóloga e ela vai trazer um assunto incrível para vocês, empresários, lojistas ou a quem possa endereçar, porque é um assunto que ele é abrangente para o todo, né, Cida? Isso, para E eu queria que todas você as falasse um pessoas. pouquinho disso, quem é a Cida, conta pra gente um pouquinho desse trabalho, da CNV, para nós, Cida. Sim, eu sou psicóloga clínica e trabalho como facilitadora de grupos já há bastante tempo. Trabalhei numa instituição de ensino superior e trabalhava com jovens estudantes universitários. E nesse trabalho eu descobri a comunicação não violenta. Isso foi em 2016. Uau! Então eu incluí a comunicação não violenta tanto nos trabalhos em grupo quanto na minha prática clínica como psicóloga. Então também comecei a compartilhar esse conhecimento como uma forma de me manter conectada com o treinamento, né, dessa linguagem que a comunicação não violenta ela nos propõe. Eu tava falando, gente, é tão interessante. Eu falei pra Graça, eu queria muito que você, quereria, né, que a Graça conhecesse a Cida, porque foi pra mim marcante o livro CNV, né? Eu tive uma história, gente, de uma amizade muito linda, muito poderosa, que ela teve um rompimento por falta de comunicação, ausência, na verdade, de como se comunicar, né? De compreender o que estava por trás daquela fala, por trás daquela dor, né? E também perguntar o que estava por trás daquilo e eu também me posicionar, dizer o que eu queria. Então, por causa disso, houve um rompimento de amizade. Mas um dia essa pessoa leu esse livro, sabe, Cida? Ela leu esse livro. Você lembra dessa história, né, Graça? Ela não lembra? Que isso? Você me ajudou, foi muito, mulher. Sim, Lembrou. lembrei. E eu me recordo que ela leu o livro e me mandou ler. Falou assim, Meg, lê esse livro. A gente tava conversando, não, lê esse livro. Eu fui lá, fiquei curiosa, fui ler o livro. Só era prantos, choro, né? Porque eu descobri o que estava por trás do que ela me dizia. E eu não sabia me posicionar também sobre as minhas emoções. Cida, que sensacional este trabalho seu, esse desenvolvimento da comunicação. Conta um pouquinho pra gente, por que CNV? Por que essa origem? Esse nome, comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo americano que estruturou a comunicação não violenta, ele escolheu esse nome para fazer uma homenagem a Mahatma Gandhi e a filosofia da não violência, que é onde o Marshall Rosenberg ele bebeu para construir esse conhecimento. Então ele se inspirou na filosofia da não violência, na pedagogia de Paulo Freire, do nosso Sim. Paulo Freire, né? Na psicologia humanista de Carl Rogers. Então ele foi estudando, porque o Marshall ele queria descobrir, desde criança ele tinha uma curiosidade, né? Ele tinha muita inquietação por saber por que algumas pessoas parece que sentem prazer em maltratar as outras. E por que outras pessoas, mesmo em situações mais adversas, conseguem manter a compassividade, a amorosidade com o outro. Uau. Então ele se perguntava, né? Será que é um defeito que a pessoa tem no cérebro, alguma doença mental que faz com que alguns seres humanos sintam prazer em maltratar o outro, né? E então ele foi estudar, e depois quando ele foi para a universidade, ele fez psicologia, estudou muita sociologia, e ele foi descobrindo, né, que na verdade a raiz da violência é a nossa linguagem. Uau. É a forma como nós estruturamos a nossa forma de pensar e de agir, né? Então ele escolheu comunicação não violenta para fazer uma homenagem à filosofia da não violência e a Mahatma Gandhi. Uau. E hoje esse assunto é um assunto assim que a gente não sabe assim sobre o CNV muito, né? Então eu sou uma pessoa totalmente sim. leiga, enfim, é um assunto novo para mim.
né? A Meg já teve uma experiência, mas é um assunto novo para mim. Mas quando a gente conversou aqui um pouquinho, o que eu percebi? Eu percebi que é um assunto amplo, porque a todo tempo, né, é um assunto de relações humanas, né? Onde Isso. você pretende entender o outro, né? E Isso. entender a si mesmo para entender o outro. Eu penso que é uma coisa assim que você vai meio que passeando, né, o Cida? Isso, exatamente. Né? A forma como nós aprendemos a nos comunicar é uma forma carregada de julgamento, de críticas. E isso nos desconecta, porque quando a gente quer, quando a gente está nessa luta para que o outro faça aquilo que a gente gostaria, para que o outro nos dê aquilo que é importante para a nossa vida, a gente faz isso numa linguagem violenta, né? Que é o que o Marshall dizia, a gente é treinado na nossa educação para usar estratégias violentas, estratégias trágicas, para tentar atender as nossas necessidades, para tentar ter aquilo que é importante para a nossa vida. Isso. E isso nos desconecta. Isso nos desconecta da gente mesmo e isso nos desconecta do outro. Então, impossibilita muitas vezes o diálogo. Aquilo que é um conflito natural da vida, que é eu penso diferente de você, a minha história é diferente da sua, nós temos crenças diferentes. Então, isso que gera conflitos naturais escala para um conflito maior e para briga e para violências visíveis. Né? Porque ele distingue violência invisível da violência visível. A invisível é essa dor que eu causo no outro, ou que eu causo em mim mesmo quando eu vou contra os meus princípios, os meus valores, gritando, xingando o outro. Isso nos machuca. Impondo, né? Outro. Isso mesmo. Então, isso é a violência invisível. E é essa violência invisível, essa dor emocional, é que é a causa da violência visível. E é tão interessante essa questão, por exemplo, se a gente tem num meio, num escritório, né? Eu estou falando aqui para os empresários, para o modo geral, né? Do nosso meio, enfim. Nós temos duas pessoas trabalhando num escritório. E uma é extremamente desorganizada. E o outro é, assim, aquela pessoa metódica. Então, um vai ver... os dois vão vê-los de formas diferentes, né? Um vai falar, nossa, ele é muito rígido. O outro vai falar, nossa, ele é muito desorganizado. E aí eu acho que começam os atritos, né, o Cida? Exato. Então, Graça, você traz assim um exemplo de como é a nossa linguagem, como nós somos treinados para pensar. Então, quando eu olho e vejo alguém deixou algo ali, é desorganizado. Alguém chegou atrasado, nossa, é lerdo, né? É irresponsável. Isso é a nossa linguagem carregada de rótulos, de julgamentos, e nós aprendemos, nós somos treinados para pensar assim. É um ambiente, né? Por quê? Porque isso é como se a gente achasse uma solução fácil, né? É um irresponsável, é um lerdo, é um displicente, e isso causa dor. E nós não percebemos isso. Isso acontece? Isso desconecta, porque se eu chego para alguém, e para mim é importante a organização é uma necessidade minha, é um valor meu. Agora o outro, quando ele deixa as coisas ali fora do lugar, ele está cuidando de outras necessidades dele. Só que nós não aprendemos a enxergar isso, nós aprendemos a olhar e tá certo, então a gente arruma logo uma forma de punir o outro. E colocar rótulos, criticar é uma forma de punição, porque eu estou dizendo para o outro, você é errado, você está fazendo tudo errado, você é ruim, torne-se uma pessoa melhor, né? E isso faz com que o outro pare de nos escutar, ele não vai escutar, ele vai fechar os ouvidos, porque ele vai ficar na reatividade. Ele vai ficar chateado, irritado, com raiva de você, e aí que ele não vai fazer mesmo aquilo que você pediu, porque ele nem escutou o que você pediu. E como que a gente resolve isso dentro de casa? Vamos pensando dentro de casa. Uma mãe, são dois filhos distintos, diferentes, personalidades diferentes. Como resolver isso? Me dê um exemplo de comunicação. Esse atrito. Sim. Então, como você disse no início, né, Graça? A comunicação não violenta, quando a gente fala comunicação não violenta, a gente pensa, é só uma forma de me comunicar. É também. Só que para a gente se comunicar de outra forma,
nós precisamos de desenvolver outra linguagem, uma forma de pensar diferente. Porque quando eu julgo o outro, quando eu olho para o outro e eu penso, isso é errado, e se é errado, eu tenho que fazer alguma coisa para consertar o outro, para que ele faça certo, né? Eu não estou conectada com a minha humanidade, nem com a humanidade do outro. Então, a gente não vai conseguir dialogar. Então, essa comunicação, ela é só a ponta do iceberg. Por baixo, eu preciso desenvolver autoconhecimento. Uau, exato. Eu preciso aprender sobre meus sentimentos, sobre minhas necessidades, porque nós não aprendemos, né? O Marshall fala da educação alienante da vida. Que é essa educação? Que não nos educa para as nossas emoções, que não nos educa para cuidar das nossas necessidades. Uau. A gente fica brigando um com o outro, mas nós queremos muitas vezes as mesmas coisas, né? Nós, seres humanos, independente do lugar da Terra que a gente estiver, nós temos necessidades muito, né? E é As tão mesmas interessante, necessidades. Cida, que para cada um existe uma verdade, né? E ela é um todo dentro desse processo. Isso. E eu estava até vendo um artigo sobre esse tema, né? É tema que eu posso falar? É uma instituição? Sim, é um tema, É um uma curso, é uma metodologia. da comunicação, né? Que é a questão do elefante. Se você colocar num lugar pessoas vendadas e essas pessoas vendadas e colocar o elefante lá e falar assim, vai ali e vamos captar a pata do elefante, o rabo do elefante, o olho, né? As partes. Para cada uma vai ser uma verdade. Um vai falar assim, nossa, essa pata aqui parece uma árvore, né? E o outro, não, isso aqui parece um espanador. Isso. Então, para cada um é uma verdade quando você vê o elefante, né? Quando a gente abraça esse elefante sem vê-lo, que ele é um elefante, cada parte do corpo dele vai ser uma verdade. Isso. Sabe? E são tudo verdade. E vai depender de você, né? Do seu olhar. Do seu olhar. Isso. Cida, ela fala... Só complementando isso que você falou. Nós aprendemos na nossa educação que o outro é culpado do que a gente sente. Eu tô com raiva porque você fez algo errado. Uau. Eu tô com raiva porque você foi assim ou assado. Então, a gente aprendeu assim. Só que a CNV, ela nos traz um conhecimento que para mim foi assim, um diferencial, né? Um divisor de águas, né? Que é assim, os nossos sentimentos têm a ver com a nossa forma de ver as coisas. Os nossos sentimentos têm a ver com a nossa expectativa Sim. em relação ao outro. Tem a ver com o significado que eu dou para o que o outro está fazendo, com o que eu penso. E aí é isso que você está falando. O que eu penso vem da minha história de vida, das minhas experiências, das minhas crenças, do meu modo de sentir. Né? Então, vem disso e vem das minhas necessidades. Então, o Marshall diz que nossas necessidades são energias que moram dentro da gente. Quando elas são atendidas, a nossa vida floresce. Quando elas não são atendidas, a nossa vida fica murcha. Né? Então, nós não aprendemos essa linguagem, esse olhar, que na CNV a gente chama de olhar empático. Uau. Que é, primeiro, eu olhar com empatia para mim mesma, que é autoempatia. Né? Quando aconteceu isso, eu senti muita raiva, eu fiquei julgando o outro, pensando que ele é egoísta, que ele é mau. Tá, isso são só julgamentos da minha cabeça. Quando eu penso isso, eu vou sentir primeiro raiva do outro. A raiva nos desconecta. Quando eu fico com raiva, eu quero ficar longe de você. Eu não quero ficar com você. E se eu for obrigada a ficar com você, por exemplo, num ambiente empresarial, que eu brigo com meu colega, mas eu tenho que permanecer com ele, então eu começo a engolir a raiva. E isso faz mal pra gente. Péssimo. Se eu falo com a raiva, aí eu vou externalizar o conflito e ele vai virar briga. Então, olha, o primeiro passo é a gente aprender a oferecer autoempatia. Nossa, eu tô aqui julgando o outro.
a minha raiva cresce quando eu julgo. Então, quando eu julgo, eu sinto raiva, mas por baixo da raiva tem outro sentimento. Tem tristeza, tem mágoa, tem decepção, né? E nós não aprendemos a identificar isso. E esses sentimentos é porque eu queria tanto algo, eu queria que você olhasse para mim, eu queria que você me valorizasse, que você me reconhecesse, que você contribuísse com a minha vida, que você, né, que você me desse organização, que é algo tão importante para mim. Só que nós falamos você é desorganizado. Você, que a gente fala com a raiva. Você não me reconhece. Você não me reconhece. Eu tô cansada de fazer tudo sozinha. Você não me ajuda em nada. Você é um preguiçoso, né? Então, quando vocês perguntarem, né? Como é que faz isso com os filhos, né? Exatamente. Então, primeiro os pais precisam de conhecer a CNV. Aprender a lidar com seus próprios sentimentos. Cida, eu acho interessantíssima a questão da CNV. Porque, o que eu quero que vocês entendam? A CNV na prática. Né? A Cida mesmo, ela vai ter agora um treinamento, né? Assim, um curso, uma mentoria, né? Daqui uns dias, eu quero que vocês saibam disso, eu vou participar, a Graça Pires vai participar da CNV na prática, gente. Contando os dias e as horas. Amando. Porque a gente quer aprender muito na prática como se comunicar e entender, compreender o que está por trás daquela comunicação, daquela voz, né? Daquela voz que altera, né? Daquelas expressões. Porque às vezes a gente não se comunica verbalmente, mas a gente está emitindo expressões. O que está por trás dessa expressão também, né? Mas a gente entende que o trabalhar está por dentro de nós. Quando eu me conheço, eu conheço o outro um pouco melhor, né? Quando eu me escuto, entendo as dores das minhas emoções, né? Eu entendo o que eu estou me comunicando, eu entendo também um pouco mais que o outro está comunicando. Então, eu preciso estar disposto a fazer um pouco diferente nas minhas relações, a me destacar, a ser diferente naquilo que eu vim fazer nessa terra. Não é verdade, Cida? Exatamente. Olha só, pra gente aprender comunicação não violenta, a gente precisa responder a duas perguntas. Uau. Que é isso que você está falando. Primeiro que tipo de vida eu quero para mim? Que tipo de relacionamento eu quero ter comigo e com as outras pessoas? Uau. E a segunda pergunta é: que tipo de mundo eu quero ajudar a construir? Eu quero continuar contribuindo para a violência no mundo? Eu quero continuar contribuindo para uma sociedade violenta? Porque, desculpa se te interrompi aqui, porque entender o outro não significa que você está de acordo com o outro. Isso. Uhum. Duas coisas totalmente diferentes, né? Teve uma situação, né, que aconteceu aqui mesmo no nosso podcast, Starcast, que assim, a gente trouxe um assunto e assim, não porque às vezes a pessoa, ela entende o outro, mas às vezes ela não concorda com a atitude do outro. Isso. Só que concordar. Exatamente, mas você concorda comigo que muitas vezes essas pessoas, elas são mal interpretadas? Sim. Por quê? Primeiro que a gente não sabe escutar a gente mesmo nem o outro. O que está por trás, né? O que está por trás dessa comunicação? O que está por trás da minha escolha de tomar um partido, né? O que está por trás disso? Essas guerras, essas confusões da comunicação está porque, por exemplo, eu sou de uma determinada religião e eu quero falar daquilo que eu amo, né? Dá um exemplo, eu gosto de um determinado estudo, eu quero falar daquilo e a outra pessoa, mas não é assim. Porque na minha religião, na outra religião, é assim. Então, traz esse conflito de eu não respeitar o outro. Exatamente, porque a origem ou a base de tudo é essa linguagem que nós aprendemos, que nós somos treinados para usar. Porque eu não olho para o outro com curiosidade amorosa para compreender. Curiosidade amorosa. Uau! Daqui a pouco a gente vai falar palavra de hoje. Amor, curiosidade amorosa. Curiosidade amorosa, que eu estou presente, eu quero entender por que você escolheu essa estratégia. Porque por trás da estratégia de escolher uma religião católica, evangélica, espírita, né? Isso é só uma estratégia para atender a uma necessidade minha de desenvolvimento espiritual, de fé, né? Tá, então por trás da estratégia que eu escolhi, as necessidades são as mesmas, né? Eu estou querendo praticar o que Cristo nos ensinou, né?
que é o quê? Solidariedade, compaixão, respeito, aceitação do que o outro é. Né? Então, muitas vezes eu escolho uma estratégia para cultivar isso, a minha fé, o meu desenvolvimento espiritual, mas eu julgo a escolha do outro. Não, tá errado, você não pode ser, porque essa religião é isso, é isso e isso. Então, essa é a linguagem do julgamento que o Marshall fala. A gente está sempre olhando para avaliar, tá certo ou tá errado. Sim. Se tá errado, e errado é aquilo que é diferente do que eu penso que é certo. Então, se a gente olha aí para as brigas políticas, para tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo, está presente. É um olhar de julgamento. E se o outro está errado, então eu preciso de puni-lo de alguma forma para ele mudar. Né? Eu gosto de brincar que a gente anda até quero fazer uma chave de fenda bem grande para me usar nos cursos, sabe? Para ilustrar, é porque eu adoro usar metáforas, né? Então, assim, eu fico com a chave de fenda assim, né? A hora que você olha para você tá errado, eu vou com a chave de fenda. Não, deixa eu te consertar. Você tá errada, não é assim, não pode fazer assim. E dessa forma, eu não tô te vendo como ser humano. Eu não consigo te ver, eu não consigo ver a sua individualidade, eu não consigo enxergar que você também está sentindo, porque você também é um ser humano. E que você também está lutando para atender, para ter aquilo que é valoroso para você. Então, a gente fica nesse raso, né, brigando no nível das estratégias que a gente escolhe para atender nossas necessidades. E se fosse da só a comunicação, né, essa estratégia de dizer, de impor a outra pessoa a minha crença, né, o meu desejo, tudo bem. O pior é quando a gente já passa, não pior, vou dizer, mais grave ainda, é quando já passa para as confusões nos times, nos campos de futebol, nas torcidas, né, organizadas, em tantos outros lugares, a comunicação, ela transcende, né, a violência transcende para o físico. Né? Então, assim, é tão importante a gente começar a pensar o que está dentro da gente, como você disse lá atrás, né? Conhecer um pouquinho mais de si, o que seu coração está pedindo, né? É realmente congruente com a comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, né? Expor isso com amor, a gente acabou de falar sobre amor. Né? Olha que ferramenta maravilhosa, você que tem as palavras na boca, você que tem o poder de trabalhar suas emoções, de pensar um pouco diferente, de instruir a sua comunicação, aprender com o seu parceiro, aprender com seus filhos a como se comunicar. Nós temos ferramentas dentro de casa, né? No dia a dia, no trabalho, para pensar um pouquinho mais sobre comunicar-se de uma forma saudável. Né? E conforme a gente se torna cuidadores de si, né, os outros também têm prazer de ser curiosos de si também, cuidar da sua própria vida, né, e estender ao outro uma boa comunicação. Exatamente. E tudo isso, nós estamos falando de desenvolver inteligência emocional. Porque o que acontece na nossa cultura? Nós temos, né, 3 aspectos que a gente precisa desenvolver. A inteligência intelectual, desenvolvimento intelectual. Isso a gente faz assim, os pais pagam as escolas mais caras que eu consigo pagar, para que meu filho seja inteligente intelectualmente. Desenvolvimento físico, então, nossa, eu pago o melhor psiquiatra que tiver, ou eu não deixo mesmo, que eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou e cuido da saúde, né? Gasto às vezes o que eu não tenho para cuidar da saúde física. Então, a gente valoriza muito a beleza física. Então, vamos para academia, vamos fazer dieta, vamos cuidar do nosso corpo. Não tem nada de errado nisso. É o desenvolvimento físico e intelectual. Agora, tem um terceiro, que é o que muitas vezes sustenta tudo isso, que é o desenvolvimento emocional. Uau, gente. É isso então, mesmo. se eu não tenho maturidade emocional, se eu não sei lidar com as minhas próprias emoções, muitas vezes todos esses outros aspectos, por mais que eu me esforce, não tem o resultado que eu gostaria que tivesse. Então, por isso é importante, né? Porque precisa começar lá na criança. Então, olha só, vamos pegar um exemplo, né? A criança que dá birra. A criança tá no supermercado, a mãe tá lá no supermercado e a criança se joga no chão e começa a dar birra.
O que fazer? Aí, o que fazer? Primeira coisa, provavelmente, a mãe vai, meu Deus, o que vão pensar de mim, né? Meu filho ali, o que eu faço com esse menino, né? Nossa, que menino birrento, que menino custoso, meu Deus. Aí, muitas vezes, a mãe até dá uns tapas, né? Tá, mas a primeira coisa, se eu consigo, primeiro eu me conectar comigo. O que está acontecendo comigo aqui? Nossa, eu estou perdida, eu estou envergonhada. Uau! Eu estou me sentindo impotente, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Agora eu precisava de ajuda, mas eu não tenho ajuda, porque todo mundo olha, né? E tudo isso acontece em frações de segundo, né, Cida? Segundo. Menino gritando, meu Deus! Um diálogo interno bem rápido mesmo. Então, por isso, a gente precisa aprender e desenvolver, treinar para desenvolver essa habilidade. A casa da gente. Depois que eu rapidamente faço isso, agora eu não vou agir mais com a raiva de ir lá e pegar esse menino e sair arrastando ele, ou dar uns tapas nele, né? Ou brigar com ele. Menino, deixa de ser chato, não faz isso. Eu vou fazer isso agora. Eu vou olhar com um olhar empático, que será? A birra é só uma estratégia que a criança ainda não sabe fazer outra coisa. É a estratégia que ela sabe usar. É instintiva, ela tá ali e ela tá ali pedindo, mãe, me ensina. Dá pra ver a diferença pelos seus filhos de idade, cada um tem uma estratégia, né, Graça? Cada um tem estratégia. Então, se a mãe primeiro se acolhe, se acalma, ela pode chegar, agachar e ver, você tá com raiva, parece que você ficou muito frustrado, porque você queria muito aquele brinquedo, né? Você sabe quem eu lembro? Um corte. Da Super Nani. Da Super Nani e da Estefânia. A Estefânia é nossa amiga. Estefânia, sensacional você, mulher. Aprendi muito a me comunicar com as crianças porque fui mentorada por ela nas salinhas de criança, exatamente com essa comunicação, entender a necessidade. A necessidade, a criança tá ali sentindo uma emoção dolorida, que é a frustração, que é a chateação, porque eu queria muito aquele brinquedo e não, a mãe disse não, a mãe tá tentando pôr limite, né? Não, agora não. Aí ela se joga no chão. Ela tá usando uma estratégia para tentar satisfazer a necessidade dela de brincar, de se divertir, né? Então, eu entendo, você tá querendo muito esse brinquedo e tá certo de querer. A mamãe também, de vez em quando, quer. Sapatos, bolsas, uma jaqueta, que é isso? Mas peraí, essa não é a melhor estratégia, né? Vamos conversar sobre isso? Vamos lá, vem cá. Aí eu posso pegar, abraçar a criança para acolher, porque a criança da idade, né? Na idade precoce, 2, 3 anos, ela não tem ainda maturidade cognitiva para dar conta, ela não tem repertório para falar. Ela tá ali dizendo, me ensina a ser uma pessoa, um adulto saudável. Então, muitas vezes a gente usa essa linguagem que nós aprendemos na nossa cultura para dizer, deixa de ser birrento, né? Olha, eu não vou mais gostar de você se você continuar fazendo birra. Ou então, muitas vezes a gente abandona a criança, porque é uma estratégia muito ensinada, né? Não dá atenção, ele só quer atenção. Sim, ele quer atenção, mas ele quer atenção para você ver o que ele realmente quer, que ele precisa. Então, se você tira a atenção, vira as costas, tira a atenção, ignora, você está fazendo o seu filho, né? Você está causando outras dores dele, da solidão, do abandono, do desamparo. Gente, não, é muito sério. Pega, abraça a criança, muito sério. tudo bem, você está com raiva, você tem toda a razão de ficar com raiva, a gente fica com raiva mesmo. Mas espera aí, vem cá, calma. Aí depois eu posso dizer, olha, tem outras formas de lidar com isso. Que tal se vocês fizessem assim? Uau! E se a gente conversasse? Uau! Gente, vocês estão entendendo? Não, peraí, eu tô emocionada. Peraí, eu tô emocionada porque eu lembrei de um versículo bíblico, quando a palavra de Deus diz, instrui a criança o caminho que ela deve andar. Isso. Você precisa ser um instrutor da sua casa, um instrutor do ambiente de trabalho. Você que tem liderança, que você... eu tenho uma liderança maior, mas você... nasceu, tá liderando essa vida, a sua vida. Instrua você. Devo gastar, devo investir. Onde eu me instruo? Gente, é para se instruir aqui a todo momento. Exatamente. Uau! Porque necessidades é diferente de desejo. Eu tenho uma necessidade de autocuidado, de beleza. Mas eu tenho desejo de comprar uma
bolsa que custa R$2.000 e eu vou e atendo o meu desejo, né? Vou lá e compro no cartão de crédito, fico devendo. Aí eu desatendo a minha necessidade de segurança financeira, né? De equilíbrio, de calma, de tranquilidade, porque eu vou ficar ansiosa, como é que eu vou pagar meu cartão? Então eu estou escutando, nós aprendemos e a nossa cultura nos ensina, nos estimula pelo desejo e nós não nos conectamos com nossas reais necessidades. Cida, e é tão interessante, assim, você foi falando aí, foi passando um filme na minha cabeça, né? Meu primeiro filho com 3 anos, da cidade, que eu acho que é a adolescência infantil, que eles falam, não sei se na psicologia as pessoas falam isso mesmo, que os primeiros anos de vida é aquela coisa, né, que a criança está descobrindo, é como se fosse a adolescência infantil. Na infância, nós estruturamos a nossa personalidade. E tem hoje teorias que comprovam que em cada fase de desenvolvimento tem necessidades específicas que precisam ser atendidas. Não só a necessidade de sobrevivência, mas necessidade de sobrevivência emocional. E dependendo se essas necessidades são atendidas ou não, eu vou estruturando a minha personalidade de forma saudável, equilibrada ou não, ou cheia de traumas, de dores. E depois na vida adulta a gente vai agir com essa bagagem que a gente tem. Uau! Né? Então, dependendo da dor que eu trago da minha infância, das minhas necessidades não atendidas na infância, essas necessidades vão gritar agora. Então, por exemplo, se eu, como na minha fase, né, na primeira fase, eu não me senti amado, eu não me senti acolhido. Né? Quando eu tô adulto, basta alguém sair de perto de mim e conversar com outra amiga que o meu esquema emocional do abandono, ele vai gritar. E aí eu vou lá e vou brigar com a amiga, ou eu já vai cometer uma comunicação violenta, né? Comunicação violenta. E é interessante, eu falei que passou um filme, porque eu lembro que o meu filho era pequeno e ele deu uma birra no meio do shopping, assim, daquelas de rolar no chão. E eu ficava assim, eu não tinha esse tipo de instrução, né? Porque voltar atrás, né? E eu falei assim, gente, eu vou fingir que nem é comigo. Essa criança não é minha, vem sozinha. Essa criança. Gente, o menino da birra aqui, vem cá. E eu achei muito incrível, viu? Maravilhoso essa instrução aí às mães de plantão. Pegue a dica, hashtag. Só lembrando, tem uma psicóloga que ela é escritora e facilitadora de CNV. Ela fala no livro dela que é maravilhoso. É a Elisama Santos. Ela fala assim: criança não vai em livraria comprar livro para aprender a ser criança. Criança não vai em escola fazer curso para aprender a ser criança. Quem tem que fazer isso são os pais. Que tem que aprender para ser pai, para ser mãe. A gente precisa de desenvolver primeiro a nossa inteligência emocional, né? E fazer cursos, buscar ajuda, não parar. Treinar. Por quê? Porque você está criando um ser humano para o mundo. E criando uma criança que vai virar adolescente e que, se você não souber lidar, vai virar uma guerra, né? Então, isso que eu já queria te perguntar, né? Você falou da criança, a estratégia que você usa ali, né? Que para as mães usarem, que eu achei assim fenomenal. E na adolescência, por exemplo, essa fase, né, que o adolescente chega com um boletim todo vermelhinho. Como que você lida? Que você falou um pouco da birra, né, dos primeiros anos. E agora, né, nessa próxima fase, nessa terceira fase, como lidar hoje sem ser violenta, né, nessa comunicação e manter a calma e, tipo, respirar e vamos. Como que funciona? Tem que ligar o incenso antes? Sim. Primeira coisa é se acalmar. Porque, veja só, é uma história por trás disso, né? Então, a gente pode falar como é que a educação formal na escola, como é que a nossa forma de estudar, ela é motivada por essa linguagem violenta. Então, os pais muitas vezes dizem assim, né? Olha, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Você vai ser um fracassado se você não estudar. Né?
você não estuda, você vai tirar nota ruim, você vai ser reprovado e você vai ficar de castigo, você não vai viajar nas férias se você reprovar. Percebe que está sempre linkado com a punição? Sim. Só que, para que a gente estuda? Se eu aprender a me Sim. conectar com minhas necessidades, eu vou me motivar pela minha verdade. Eu quero estudar para quê? Eu quero estudar para me desenvolver, para eu ser uma pessoa, né, que vou saber lidar melhor com o mundo, né? Eu vou atender as minhas curiosidades, né? Eu As vou conquistas conhecer pessoais. o mundo, eu vou conhecer a natureza, eu vou conhecer o corpo. Então, olha, que bacana isso. Só que a nossa educação também ela é norteada pela punição. Né? Então, se você fizer bonitinho, você vai ganhar estrelinha. Se você Já errar, começa lá na você já escola, lá no- Sim. na primeira infância, né? Então, as crianças, muitas vezes, em muitas escolas, vão obrigadas para a escola, porque não tem sentido, né? Assim, eu chego na escola, eu não vejo sentido, muitas crianças não veem sentido na escola. E outra coisa, eu não aprendi a expressar minhas necessidades. Eu tô lá na sala de aula e eu tenho dúvida e eu não dou conta de perguntar, porque eu tenho medo. Por quê? Porque a punição, ela gera 3 sentimentos: medo, vergonha e culpa. Medo de errar, porque se eu errar, eu vou ser punida. Então, eu vou levantar minha mão e falar: professora, eu não entendi isso aí. E se os meus colegas rirem de mim? E se meu professor não entender a minha pergunta? E se eu falar bobagem? Eu vou ser punido. Então, engula minha dúvida. Uau. Pronto. Se eu engulo a minha dúvida em física, matemática, meu filho vai desencadear um processo que dificilmente eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir recuperar. Então, olha, se o meu filho está tirando notas baixas, opa, peraí, deixa eu ver aqui, ativar a minha curiosidade amorosa. O que está acontecendo, meu filho? Você está com dificuldade? Mamãe está preocupada. Estou preocupada, parece que tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo? Você está com dificuldade? Né? Você não está Isso conseguindo fala para um aprender? adolescente, né, gente? Olha só. Como posso te ajudar? Como você pode se ajudar também, né? Então, primeiro eu vou falar de mim. Filho, quando eu vejo aqui suas notas, seu boletim tá tudo vermelho. Nossa, o coração da mamãe, ou o coração do papai, vamos incluir o papai também, né? Nossa, meu coração fica disparado aqui, eu fico preocupada. Nossa, para mim é tão importante que você esteja bem na escola, que você se desenvolva. Para mim é importante você aprender. O que está acontecendo, meu filho? Você está com dificuldade? Você está ansioso? Conta para mim. Vamos entender. Eu estou aqui para te ajudar. Eu quero te apoiar. Porque às vezes o filho não conta porque vai ser punido. Né? Mas você não faz nada na vida, só estuda e me traz umas notas dessa. É a primeira coisa. Pra que eu vou contar? Se eu escondo. Se a professora mandar o bilhetinho, eu mesmo assino, né? Então, assim, é outra coisa interessante, né? Que a pessoa mente, a gente fala é mentiroso. Não confia não que é mentirosa. Não, a mentira é uma estratégia trágica para cuidar das nossas necessidades de segurança, de proteção, porque se eu falar a verdade eu vou ser punida, melhor eu mentir muitas vezes. Né? Eita. E aí a gente vai desenvolvendo, às vezes, um comportamento, né? Um comportamento desviado, porque, esse caminho aqui eu consigo ter paz, né? Eu vou me sentir melhor. Cida, é tão interessante. Dentro da comunicação também, né? Aqui a Graça, ela trouxe essa questão dos filhos, da comunicação com os filhos da casa, né? Mas eu escuto muito, né? Em relação a casais. Ou a pessoas que estão iniciando um namoro, pessoas que estão casadas, né? Com a dificuldade de se comunicar com o parceiro, de expor os seus desejos, já chegar com aquela panela para estourar, né? De repetições de padrão do outro, como a gente disse lá no início.
né? E os dias dos namorados estão chegando. E eu queria que você trouxesse essas dicas gostosas pra gente poder se comunicar um pouquinho melhor, até fazer o seu treinamento e sair de lá arrebentando pro próximo semestre. Por favor. Então, eu queria muito que você me trouxesse alguns exemplos de comunicação, de casais, né? Ou aquela pessoa que tem um grande desejo, querendo que o outro adivinhe, né? Porque ela tem uma linguagem de amor diferente do outro, né? Ah, gosto de ganhar flores. Ah, mas se ele não observa, fulana ganhou flores, você viu, meu bem, né? Ciclana foi pro jantar, você viu? Você nunca lembra do nosso casamento. Nossa, você nem me ligou no dia do meu aniversário, você nem lembrou, né? Já aconteceu de perceber também situações de me procurarem, da esposa, às vezes, trair, né, o cônjuge. Ah, ele não me observa, não me olha. Quantas vezes eu pedi pra ele me olhar? Ele já me traiu, eu cansei. Não largou, não saiu daquela relação, mas ficou traindo o cônjuge, né? Por quê? Porque eu não recebo isso, não sei dizer, não sei me expressar, né? E fico só tumultuando, só acrescentando dores, não resolvendo o problema. Isso. Olha só. Nós não sabemos nos comunicar primeiro com a gente mesmo, né? Essa consciência do que eu quero, o que eu gosto. E nós, principalmente nós mulheres, nós somos treinadas para atender a necessidade dos outros, para sermos boas, para olhar. Primeiro porque a gente tem isso da nossa natureza feminina, né? De cuidar, de acolher, de receber. Isso é da nossa natureza feminina. Mas nós somos treinadas a atender às necessidades dos outros. Então, mas não é só a mulher. Eu falo mais uma mulher na nossa cultura. Sim. Então, a gente espera que o outro adivinhe o que a gente precisa. A gente entrega o nosso poder na mão do outro. A gente espera que o outro nos dê aquilo que a gente precisa. Mas primeiro eu preciso tomar consciência do que eu quero, o que é importante para mim. E depois aprender a fazer pedidos. Uau. Porque se eu peço só na hora da raiva, dizendo, você não lembra do nosso aniversário, você nunca lembra, né? E a gente começa a se comparar. É outra violência que a gente faz com a gente, se comparar com os outros. Nós né? vai ter que vir aqui de novo para falar sobre a comunicação alienada. Porque não vai dar tempo, gente. É um outro assunto assim, incrível. Pode continuar aí. Então, olha, eu atendo, né, na clínica, atendo pessoas, adolescentes, adultos, idosos e casais. Então, a gente vê que a base dos nossos problemas é a comunicação. Primeiro, a comunicação com a gente. Por quê? Veja só. Nós fomos educados com essa linguagem da punição. Se você não fizer isso, você vai ser assim. Se você fizer isso, você é boba, você é burra, você é lerda, A gente internaliza essa linguagem, né? Então, o Marshall fala, que eu acho muito bacana, ele fala assim, todas as vezes que nós somos um pouquinho menos do que perfeita, a gente ativa a nossa linguagem, aquele adulto severo, aquele adulto exigente, aquele adulto bravo, e a gente fala com a gente o tempo todo. Você não vai parar. Nossa, mas eu sou burra mesmo, eu de novo fazendo isso. Mas por que eu não prestei atenção disso? Nossa, mas eu tô lerda, eu acho que eu tô perdendo a memória. Olha, isso é uma linguagem desconectada do nosso coração, que é, peraí, o meu esposo não lembrou, tá, e eu fiquei triste, tá, mas qual é a minha necessidade? A minha necessidade é de celebração, é de conexão, é de prazer, é de uma conversa gostosa. Nossa, meu bem, tá chegando a hora do nosso aniversário de casamento. Vamos pensar o que nós vamos fazer pra gente fazer um dia bem gostoso? Nossa, eu adoro ganhar rosas, eu me sinto super feliz, é um cuidado maravilhoso. Se você quiser me agradar, me dê uma... A gente pode dizer! A gente comunique! A gente não casou com a lâmpada, nem se relaciona com a lâmpada do ladinho, gente! Pedido, não diga, fale, né? Expresse. Até porque você pode receber sem falar quando você estiver naquela fase de paixão, de romantização. Depois que entra na rotina, que estamos todos nós, né? Sobrecarregados, com multitarefas. Meu Deus, será que eu, como mulher, me lembro de todas as datas que eu gostaria de lembrar, né? Ou não? De vez
vez em quando passa um aniversário de uma amiga, nossa, hoje é aniversário, eu também não lembro, o outro é humano. Então a gente muitas vezes esquece que ali na minha frente tem um ser humano, e aquele ser humano sente, tem sentimentos. Exatamente. Aquele ser humano tem carências, né, de muitos anos, de sua história, e ele está ali também esperando ser atendido. Uau. E se a gente não aprende a se comunicar e a pedir, né? No livro do Marshall Rosenberg tem um exemplo que ele fala que é bacana. Ele fala que uma mulher participou de um workshop com ele, e depois ela falou, eu vou chegar em casa, eu vou conversar com meu marido, porque ele trabalha demais. Aí ela chegou em casa e falou assim, olha, você está trabalhando demais, eu gostaria que você trabalhasse menos. Aí ele foi, diminuiu a carga horária de trabalho dele e foi jogar tênis. Aí, Não redirecionou. a mulher voltou no workshop e falou assim, Marshall, essa estratégia que você ensinou não adiantou nada, meu filho. O meu marido trabalhou menos, está jogando tênis. Mas você não falou das suas necessidades. Você falou, mas você não foi específica. Você não falou que você gostaria da presença dele. Você gostaria que ele ficasse mais presente com você. Né? Que a presença dele na sua casa com você era importante. Então a gente precisa aprender a fazer pedidos específicos, dizer o que a gente quer. Muitas vezes a gente fala assim, eu quero que você seja mais carinhoso comigo. Tá. A minha linguagem, né, de amor, então eu vou arrumar as lâmpadas da casa no fim de semana, né? Sim. Serviço, Gente, né? é muito interessante, Sabe o que eu lembrei né? agora, Graça? 5 linguagens do amor. Não, um versículo bíblico, quando fala assim, que a gente também, Deus fala que a gente não recebe por não saber pedir. Isso. Não saber pedir bem, se comunicar. A comunicação. A gente não recebe do outro, não recebe do Senhor por não saber pedir, gente. A gente sabe lamentar, Reclamar, vitimizar. criticar o outro que não fez aquilo. Eu preciso de mais do seu treinamento, porque eu preciso saber pedir mais ainda e pedir melhor. Gente, Cida. hoje, muita sabedoria. Muita. Meg tá acabando. Só aqui, né, Finalizando Graça? Só aqui. aqui, né? Me traz essa girafinha aqui. Girafinha, O que a gente. girafinha, esse mascote, tem a ver com a CNV? Me conta, pra gente... Que gente, legal. fecha A esse nossa quadro com nossa convidada aqui, ó, girafinha. A girafinha convidada. O Marshall escolheu a girafa como símbolo da CNV. Ele usava fantoches para facilitar a aprendizagem. Então, ele usava o fantoche de uma girafa e usava o fantoche de um chacal. O chacal, ele representa na CNV essa linguagem violenta da crítica, da coação, né, da comparação. Então, ele usava para dizer, né, deixa de ser chata, né? Menino, você tá perguntando demais. Então, essa é a linguagem do chacal. E a girafa é a linguagem do amor. Que lindo. Por quê? Porque a girafa é o mamífero terrestre que tem o maior coração. E o coração é o símbolo universal do amor, dos sentimentos. Então, olha, por que ela tem o coração grande? Porque o pescoço dela é muito comprido. Então, ela teve que desenvolver um coração grande para mandar sangue lá para a cabeça. Treinamento do pescoço, gente. Isso. Ó. Então, veja só. Então, o propósito da comunicação não violenta é nos ajudar a nos conectarmos com o nosso coração e conectar o meu coração com o seu coração. Porque aí a gente pode conversar, a gente pode dialogar e a gente pode encontrar soluções que inclua o seu jeito e que inclua meu jeito para atender minhas necessidades. Inclui minhas necessidades e as suas. Uau. Outro aspecto da girafa é que ela tem o pescoço comprido. Então, isso permite que ela enxergue, né, no ambiente onde ela está, ela tem uma visão privilegiada. E a comunicação não violenta, ela quer nos ajudar a desenvolver esse olhar sistêmico, que não é eu olhar o que o outro está fazendo ou falando, é além. O que está impulsionando essa pessoa a falar assim? O que será que ela está sentindo? O que será que ela está tentando atender? O que ela está tentando se satisfazer usando essa estratégia? Então, é aprender a olhar, lá por trás, né? Ao invés de eu escutar a fala literal do outro, eu vou escutar aqui qual é a necessidade.
ao invés de eu escutar a minha fala literal, porque eu faço o chacal para o outro, para fora, eu faço para mim também. Ao invés disso, eu vou esticar meu pescoço de girafa para enxergar. Peraí, quando você fez isso, que você não gosta de fazer, que é gritar com o outro, que é maltratar o outro, qual a dor que te motivou a fazer isso? Uau. Você estava tentando atender a qual necessidade sua? Aí eu posso acolher a minha dor, né? Acolher a minha dor e não ser violenta. Porque Uau. o que faz a gente ser violenta é não saber lidar com as nossas próprias emoções e com as nossas necessidades. Então, a orelha da girafa significa a escuta empática, que é essa escuta, né? Que escuta além. Né? Uau. Então, por exemplo, me fala aí uma frase difícil de ouvir. O que você não gosta de ouvir? Uma crítica, uma fala. Eu posso falar algo da infância que marcou Pode. naquele momento? Larga de ser burra. Isso. Então, vamos fazer agora assim. Você é a tua mãe, quem falava isso pra você, e eu sou você. Só que lá, quando você era criança, você não saberia falar isso. Você precisava Não. aprender pra hoje você falar. Então, provavelmente, quando alguém insinua que você é burra, isso te ativa emocionalmente, né? Sim. Então, vamos lá. Você agora é a pessoa que vai falar essa frase pra mim. Você fala pra mim. Larga de ser burra. Primeira autoempatia. Nossa, quando eu escuto a Graça, quando eu escuto a Meg me dizer que eu sou burra, nossa, me sinto assustada, triste, muito triste. Porque pra mim é importante o respeito, pra mim também é importante a clareza. Isso é autoempatia. Aí eu posso me expressar de forma autêntica. Meg, quando eu escuto você me dizer que eu sou burra, nossa, eu fico chateada. Para mim é importante e também fico curiosa. Para mim é importante saber por que você está falando isso. O que você quer dizer exatamente com isso? Essa é a expressão autêntica. Agora eu ia dar o exemplo da escuta empática, né? Então fala de novo. Larga de ser burra. Meg, quando eu escuto você me dizer que eu sou burra, eu fico imaginando que você deve estar se sentindo chateada. Você gostaria de mais apoio, de mais agilidade, é isso? Uau. Então, isso é a escuta empática, percebe? Eu não escutei a fala literal, porque e nós fomos treinados para escutar a fala literal. Quando eu falo que é burras, ou você engole e fala filha da mãe, né? Ou então você fala, burra é você. Reativo, né? Reativo. Eu demorei... Se eu sou burra, o que você é, então? Uma jumenta. Cida, é incrível isso. Até a gente crescer e entender qual a tradução, qual a dor que também estava por trás daquela pessoa que disse isso pra você, disseminou isto, né? Quando você entende, principalmente se aquela pessoa te ama, você vai entender que ela não acreditava que você fosse burra. Não. Mas eu acho, pra mim, meu acreditar hoje, entendendo, compreendendo um pouco mais, ela quer dizer, você é tão inteligente, preste um pouco mais de atenção, como eu posso te ajudar? Isso. Né? Exato. Como eu posso te ajudar? Larga de ser o que você não é. Né? Mas a gente vai entendendo, vai compreendendo um pouco de si conforme o conhecimento vem. E a gente quer continuar aprendendo muito com você. Você pode ter certeza, né, Graça Pires? Não, e hoje eu aprendi muito. Eu falei, foi assim, uma aula antes, depois e pós. E pós vai ser no nosso treinamento que está por vir, né? Queria que você finalizasse com essa, convidando, né? O nosso público, né? As pessoas que estão nos vendo. É muito gostoso escutar sobre CNV, ler o livro é fascinante, emocionante. Escutar podcast é maravilhoso. É conhecimento. E esse é o primeiro passo, né? Conhecer, saber que existe, porque pouca gente sabe que existe a CNV. Então, esse é um convite que quando chega ao nosso coração, a gente precisa de saber que só a teoria, ela muitas vezes ajuda, mas não é suficiente. Então, no nosso curso, a gente trabalha toda essa fundamentação teórica, mas com treinamento. Uau! A gente Vamos usa amar. metodologias ativas, né? Que é você trazer situações do seu dia a dia, a gente praticar com a lente da comunicação não violenta. Então, você vai sair do curso já com uma base de como aplicar na sua vida. Mas é importante a gente saber que é uma nova linguagem, então
como toda habilidade, a gente precisa de treinar, 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 até que a gente aprenda. A gente não aprende nenhuma habilidade só lendo, não é verdade? Exatamente. Então Gente, é isso. que Dias bacana. 30 de junho, 1º e 2 de julho, nós temos um curso introdutório em comunicação. Final de E semana. nós estaremos lá. Sim, estamos aguardando vocês também para estar conosco. É, Imagina verdade. como esse curso vai ser maravilhoso. Ai, Vai ser sensacional. incrível, Animado. gente. Incrível. Não, e hoje eu quero deixar assim uma frase, porque é o que eu aprendi hoje, né? Que amadurecer é tolerar, né? Então a gente Sim. só tolera quando a gente amadurece. E a gente só amadurece quando a gente se comunica de uma forma correta, Isso. né? Eu e o outro. E foi isso, gente. Queria agradecer a nossa maravilhosa. Que ela vai voltar, porque tem muitos assuntos ainda que não foram Muito. discutidos. Olha que tanto de perguntas que a gente não fez. Fora as outras, né, Graça? Fora as outras, tantas né? dúvidas. Mas se Foram você quer muitas saber mais, dúvidas. né, Graça? Isso, vá no treinamento. E quem sabe, né? Está convidada para Isso. voltar para falar de mais um pouquinho dessa comunicação. E na nossa página no Instagram também a gente compartilha muitas informações, é verdade. muito conteúdo, ótimo. né? Muito. Núcleo _CNV Goiânia. Isso, vou deixar aqui para vocês. E foi isso, esse foi o nosso Starcast com a nossa maravilhosa aqui, ó. Bora, poderosa! E a Cida Oliveira, obrigada. Obrigada, Obrigada, Cida. foi ótimo. Gratidão. Obrigada a vocês. Gratidão. Obrigado, tua, que nos vestiu hoje. Maravilhosas. Amamos.